Olá pessoal, a ideia dessa apresentação é estar passando para vocês as principais características das impressoras fiscais da Bematec, as novas impressoras MP4000 THFI e a MP7000 THFI, ok? Bom, vamos iniciar com a MP4000 THFI, vamos conhecer as principais características dessa impressora, tá? Que eu vou estar detalhando para vocês nesse slide. Bom, primeiro deles, o mecanismo e base fiscal independentes, tá? Como vocês podem ver nesse slide, a base fiscal é removível, tá? Ou seja, facilita na hora da manutenção da impressora, independente da base superior, que pode ficar até mesmo no cliente, ok? MF de 3.350 dias em cada um dos berços, ou seja, a memória fiscal da impressora, ela pode trabalhar até 9 anos, ou seja, são 3.350 dias de reduções para cada berço que existe na impressora, tá? É uma capacidade maior que a MP4000 agora possui. Capacidade de MFD também de 1 GB, ou seja, a memória de fita detalhe, segunda via, que fica armazenada em memória fiscal agora, possui 1 GB de capacidade, tá? Velocidade de impressão de 59 linhas por segundo, então a impressora é bem mais superior em velocidade em termos de impressão referente aos modelos anteriores e é inclusive a mais rápida do mercado. Então você tem, digamos, leitura X, relatórios gerenciais, até mesmo a própria redução Z, muito mais rápida que os modelos anteriores através da velocidade. São 59 linhas por segundo. Sistema antitravamento da guilhotina. Existe uma recuperação automática na impressora, implementada na impressora, que quando há um bloqueio por bobina, por exemplo, por corte de papel, a própria impressora se autodesbloqueia, solta o papel e continua a impressão. Ou seja, existe um sistema de antitravamento da guilhotina implementado nesse modelo. São 2 seriais e uma porta USB, as 2 seriais padrão RS-232, uma para aplicação, né, uma de usuário, uma para o fisco, para coletar os dados, e também uma porta USB para aplicação, ou seja, as ferramentas que nós temos de desenvolvimento estão preparadas para essa porta USB, que você pode estar utilizando na sua aplicação. Algoritmo de redução Z reduzido, ou seja, a redução Z, o bitmap que é impresso ao final da redução Z, aquele bitmap que corresponde ao PDF 417, onde possui todo o movimento da impressora, agora existe um algoritmo reduzido, ou seja, existe uma maior compactação dos dados, reduzindo o tamanho desses bitmaps no momento da impressão da redução Z, ganhando economia no papel e ganhando velocidade da impressão. Clichê gráfico e código de barras. O que significa isso? Na inicialização da impressora, você pode programar um logotipo, o logotipo do estabelecimento, tá? No momento que é feita a lacração da impressora, e pode também, via aplicação, fazer a impressão de código de barras. A ideia da impressão do código de barras é poder identificar, por exemplo, um cliente, tá? Caso ele esteja retornando ao estabelecimento, ou até mesmo parcelas de pagamento para compras a prazo. Então você pode gerar o teu código de barras no formato EAN13, definindo para cada parcela um código diferente e imprimir dentro de um relatório gerencial, ou até mesmo dentro de um cupom não fiscal vinculado. Então a impressora possui os principais códigos de barras, tá, que você pode estar usando na sua aplicação. Nesse outro slide, o uso ou não da guilhotina sem a necessidade de intervenção. Ou seja, existe um comando na impressora que você define se você quer usar a guilhotina, tá, em determinados cupons, por exemplo, ou não. Você faz isso via aplicação, faz esse controle via aplicação, ou seja, não é mais necessário configurar a impressora via intervenção técnica. A segunda via do comprovante de crédito ou débito, que são os cupons não fiscais vinculados, permite inserção de texto, ou seja, nas versões anteriores, a segunda via era simplesmente uma cópia fiel da primeira via. No modelo MP4000, você tem agora a capacidade de inserir texto nessa segunda via, tá? Então foi criado um novo comando para isso, até porque o mercado estava solicitando que fosse permitida a impressão de texto, tá? Com informações adicionais ou algo do gênero. Então
implementamos esse comando na impressora. Foi possível a implementação desse comando na impressora. Comando de venda de item com truncamento ou arredondamento. Foi criado um comando novo para a venda do item, para esse modelo de impressora, para que você possa definir se você quer que o valor que vai ser calculado entre valor unitário e quantidade seja arredondado ou não na impressora. Tá? Nos modelos anteriores, devido ao convênio de CMS, você tinha apenas o modo truncamento. Agora agora é permitido na impressora, é possível nos adendos do novo convênio, o modo de arredondamento também. Então nós criamos um item, um comando de venda de item, para que possa fazer esse arredondamento no momento da venda do item. Tá? Venda de item em uma linha, com aumento de até 7 caracteres no código ou na descrição. Então venda de item em uma linha já existia. Tá? O que foi possível melhorar na impressora foi o tamanho das informações que são impressas agora. Ou você utiliza um aumento no código, ou você utiliza um aumento na descrição do item, até 7 caracteres, tá? Tendo mais informações impresso ali. Então, venda de item automático com esse limite agora maior de 7 caracteres, tanto no código quanto na descrição. Tá? Bobina de impressão de 4 polegadas, né, 102 milímetros de diâmetro, ou seja, você tem uma maior bobina, agora mais papel você tem na impressora, né, pela capacidade que ela tem ali de armazenamento em seu berço. Então há também uma grande economia de papel, uma autonomia maior na impressão. Sistema de carga fácil e rápida de papel, ou seja, a troca da bobina foi facilitado, né, pelo sistema Easy Load. Você abre a tampa, conforme é mostrado ali na imagem, insere ali o papel, né, simplesmente joga o papel ali no berço, puxa a ponta do papel e fecha a tampa, simplesmente já está substituída a bobina. Então facilitou, deu agilidade na hora da troca da bobina no ponto de venda. Ok? Bom, a MP7000, você tem também algumas características aqui que são importantes. A MFD de 1 GB, conforme a MP4000, é uma impressora de 2 estações, ou seja, você tem impressão de cheque, você tem a impressão do cupom fiscal, tá? A interface USB e 2 seriais, conforme tem na impressora MP4000, também com ferramentas já preparadas para trabalhar com essas interfaces. Clichê gráfico, código de barras, algoritmo de redução da redução Z, ela possui também. Capacidade de bobina de 80 milímetros, tá? A velocidade de impressão acima de 150 milímetros por segundo, então também temos ganho de velocidade, agilidade na hora da impressão dos cupons. A memória fiscal no mesmo tamanho da 4000, então 3.350 reduções podem ser impressos, então aproximadamente aí 9 anos de uso da MF, né, sem precisar a troca. Assinatura digital, conforme a exigência do Fisco de São Paulo, aqui eu não citei na 4000, mas tanto a 4000 quanto a MP7000, você possui uma assinatura digital para todos os documentos que são obtidos dela, ou seja, se você faz, digamos, um download da memória, uma geração para texto, algo assim, você tem uma assinatura digital no próprio arquivo. É uma exigência do Fisco de São Paulo. Tá? Então, tanto a 4000 quanto a 7000 possuem isso. Leitura do CMC7. Então, como é uma impressora de 2 estações, tanto cupom fiscal quanto cheque, você pode fazer a leitura do CMC7. Então, na sua aplicação, se você faz esse controle, você insere o cheque, chama o comando, ela faz a leitura do CMC7 e devolve para você a informação. Tá? Impressão de cheque frente e impressão do cheque à frente em uma única inserção, frente e verso em uma única inserção. O que significa isso? Facilita e dá agilidade também no processo. Você manda o comando para impressão do cheque, programa também o parâmetro do verso, ou seja, no momento que ela puxa o cheque e faz a impressão da frente, ela volta com o cheque na mesma sequência e faz a impressão do verso, tá? Também facilitando, dando agilidade na hora da impressão. E ferramentas, como eu citei, DLL, executáveis para ambiente DOS, Linux, estão todas preparadas para trabalhar com esses 2 modelos de impressoras fiscais. Tá? Eu vou falar também de um produto novo, tá? Foi lançado recentemente aí, que é o microterminal FIT básico. Tá? Esse microterminal que vocês podem visualizar aí no slide, ele foi lançado há pouco tempo, é uma versão não programável, na verdade é uma versão onde a tua aplicação de retaguarda vai comandar as operações nele, tá? Então é considerado, digamos, um terminal burro, né, de acesso, ele não tem
uma área de memória onde você desenvolve a aplicação e armazena dentro dele mesmo, ou seja, como era para as versões do 2030 Ethernet, né, dos 2030 seriais que nós tínhamos antigamente. Então esse é um modelo não programável, onde a inteligência vai estar toda na sua retaguarda. Tá? O protocolo de comunicação é VT100 ou USB100, é configurável, então se você quer manter compatibilidade dos microterminais que você tem, por exemplo, no mercado, você pode trabalhar com o protocolo VT100. Tá? Ele possui um display alfanumérico, são 4 linhas por 20 colunas e existe um ângulo de amostragem do display de até 30 graus. O que significa isso? Você pode levantar aquela parte do display para ficar mais visível para o operador. Tá? Então é uma característica desse modelo de microterminal. Possui backlight, né, no display, são 49 teclas programáveis, ali você pode montar a programação dessas teclas para poder fazer acessos rápidos. Né? Possui uma conexão Ethernet com DHCP. Tá? Olha que interessante esse protocolo. Você conecta ele na rede e o próprio servidor adiciona um número IP a ele. Tá? Ou seja, coloca ele na rede através do sistema DHCP. É interessante por quê? Porque não há necessidade de você programar um número IP nele. O próprio servidor atribui um número IP através desse protocolo. Muito interessante isso daí, é uma característica desse modelo de terminal, tá? De microterminal. Atualização de firmware via Ethernet serial, você pode atualizar as versões de software básico do microterminal via Ethernet ou via serial, sem a necessidade de enviar ele a uma autorizada. Tá? Então você pode baixar o binário, pode receber o arquivo binário e pode fazer a atualização dele na tua própria aplicação, via tua própria aplicação. Tá? São duas seriais, RS232, né, conexão DB9 energizada. O que significa isso? Leitor de código de barras, você não precisa conectar ele com fonte. Tá? A própria serial o alimenta nesse caso. Leitor de código de barras, leitores externos de cartão magnético, por exemplo, que precisam de uma fonte para ser alimentado, aqui no próprio microterminal as seriais energizadas alimentam esses periféricos, então sem a necessidade de fonte externa. Né? E a bandeja para dicas, na verdade há uma bandeja abaixo do microterminal que você pode, por exemplo, colar uma etiqueta com funções das teclas que você programou no sistema. Tá? Isso facilita o operador no momento que ele vai manusear o produto, no momento que vai utilizar o teu sistema que está ali rodando no ambiente. Tá? Bom, existem também alguns opcionais desse microterminal, por exemplo, leitor de código de barras, né? Então há modelos que já vêm com o leitor de código de barras para você utilizar na aplicação, aí depende da solução que você está desenvolvendo. Existe leitor de cartão magnético, são 3 trilhas lidas, ou seja, alguns leitores apenas leem a primeira e a segunda trilha. Aqui nós temos as 3 trilhas do cartão magnético podem ser lidos pelo leitor que vem no microterminal, e existe o leitor de código de barras e do CMC7 também. Então, dependendo da solução que você vai montar, dependendo da solução que você vai apresentar ao cliente, da necessidade que ele precisa, você pode optar por leitores de código de barras, de cartão magnético ou de barras e CMC7 também, para operações de cheque, por exemplo. E ele é indicado para balcões de padaria ou lojas de conveniência, tá? Restaurantes e bares, e para pré-vendas em geral. Por exemplo, balcões de padarias, lojas de conveniência, existem no mercado soluções de venda nesses estabelecimentos com cartão. Então é interessante esse tipo de solução porque o cliente recebe um cartão na hora que entra no estabelecimento e consome nesse cartão. Então, digamos que seja um cartão magnético ou um cartão com um código de barras. Se você possui o leitor adaptado ao microterminal, você pode fazer a leitura desse cartão, adicionar todas as compras, os consumos que o cliente fez, né, registra esses consumos no cartão, e no momento que o cliente vai pagar, você também, através de um outro microterminal preparado para a emissão do cupom, por exemplo, você faz a leitura desse cartão, recebe ali na tela do próprio display os itens que foram vendidos, porque você faz o acesso ao teu banco de dados, traz as informações, calcula, faz a soma total e imprime o teu cupom fiscal com aquela venda. Então é interessante para esses tipos de segmentos, né, e agilizando ali o processo do atendimento do cliente.
E temos uma DLL de comunicação chamada BEMA-SB32, uma DLL de alto nível que possui funções de alto nível para acessar o microterminal. Então você tem uma função que vai iniciar a conexão com o microterminal através do IP que você definiu, existe função para imprimir uma mensagem no display, uma função para ler o que foi digitado, uma função para acessar as portas seriais, se você tiver periféricos conectados, se você tiver uma impressora fiscal, uma impressora não fiscal, se você tiver leitor, então você tem uma função que traz essa informação para você, tá? Função para fechar a conexão, enfim, são funções de alto nível disponível na DLL que você pode implementar na tua aplicação. Então a ideia do microterminal FIT básico é você ter toda a tua regra de negócio na tua retaguarda, ou seja, na linguagem que você está utilizando, ok? E através da DLL fazer o acesso a ele, enviando dados, recebendo dados e acessando os periféricos. Certo? A ideia então dessas apresentações foi para conhecermos a impressora MP4000 fiscal térmica, a MP7000 fiscal térmica e o microterminal FIT básico. Estaremos demonstrando a ferramenta, a DLL, as impressoras em apresentações separadas na prática. Tá? E não esqueçam que após cada apresentação e cada prática existe um questionário que você pode responder e pode participar e estará participando de um concurso, tá? Referente a um sorteio de prêmios a cada final de apresentação. Então não esqueçam, preencha esse questionário, tá? É automático ali o envio para nós para que você possa concorrer aos prêmios. Ok? Obrigado.